Olá, festeiros e festeiras! E a nossa terceira aula hoje vai ser sobre um tema muito legal, que é o primeiro passo que você tem que dar para começar nesse ramo que é personalizados. Então, vamos começar a nossa aula. Aqui, como você pode ver, estou colocando aí o encarte da nossa terceira aula, que é o primeiro passo que você tem que dar para começar. E começamos aqui com se informar, tá? O que é isso, Juliana, se informar? É tudo aquilo que você precisa para ter lucro em personalizados, tá ok? Então, assim, não pense que saber a parte técnica é o suficiente, tá? Trabalhar em qualquer área exige capacitação. Eu vou te dar um exemplo bem prático que não é nesse ramo, só para você entender que qualquer área você precisa de capacitação. Eu sou Juliana Viana, eu sou empreendedora, porém eu também sou formada em contabilidade e administração. Então eu precisei da formação de contabilidade para poder trabalhar com a parte de ciências contábeis em escritórios. Então, sem a minha formação, não era possível eu poder trabalhar nesse ramo. Eu comecei como estagiária, tá? Num escritório de contabilidade. E eu comecei antes mesmo de começar essa parte de estudo, que era a parte de fazer um ensino superior na parte de ciências contábeis. Tá? Então eu entrei na empresa, eu entrei no escritório antes mesmo de estar na faculdade. E aí eu fui lá trabalhar no escritório como estagiária e um mês depois me foi chamado lá na direção que para eu continuar no trabalho, eu precisava entrar para a faculdade. Então, eu precisava buscar o conhecimento, que era o ensino superior. E lá foi eu me matricular numa faculdade. E para minha surpresa, quando eu me matriculei na faculdade de Ciências Contábeis, eu pude ver que tudo que eu aprendia na faculdade era aquilo que eu aplicava no escritório. Então, uma coisa se complementava, tá? Nem tudo aquilo que eu aprendia no escritório era tudo que dava na faculdade. E nem tudo que dava na faculdade era aquilo que eu aprendia no escritório. Acontecia isso. Mas uma coisa se encaixava na outra. A maioria das coisas que eu aprendi, eu conseguia colocar ali em prática. Então, era algo que era muito gratificante e eu consegui crescer lá dentro da empresa, até que eu me tornei analista. Então, trazendo isso para o nosso mundo do artesanato, é a mesma coisa. Então, o que eu quero te dizer com isso? Que você precisa sim se qualificar, você precisa sim buscar conhecimento para que você consiga colocar esse conhecimento em prática. Então, não adianta, eu já sei cortar, eu já sei fazer caixa. Então, você precisa de gestão, você precisa saber a técnica da gestão. Eu já sei gestão, mas eu não sei cortar. Então, aquele conhecimento vai te ensinar como você fazer um corte perfeito. Já sei cortar, mas você sabe fazer a manutenção da máquina? Então, aquele conhecimento vai te ensinar a você fazer ali a manutenção certa da sua máquina para que você não gaste rios de dinheiro com técnicos. Tá? A mesma coisa na parte da impressão. Então, tem todo esses pontos que são importantes. Você sim precisa se capacitar, tá? Mas eu quero chamar a sua atenção para que você não ache que aí é intuitivo, tá? Um negócio assim como qualquer outro, ele exige tudo de si. Então, assim, não adianta você comprar um conhecimento e você simplesmente não colocar em prática, tá? Eu vou aqui vender para você o meu curso, o meu conhecimento, vou passar para você todo o meu método, aquele método que eu utilizei para chegar onde eu cheguei, tá ok? Mas não adianta você comprar o meu conhecimento e simplesmente você não colocar em prática. Para mim não vai ser válido e muito menos para você, tá? É como se você pegasse o seu dinheiro e jogasse ele na lata do lixo, tá? É a mesma coisa, uma pessoa faz uma faculdade e ela simplesmente não coloca tudo aquilo que ela aprendeu, ela não colocou em prática. Vou te dar um exemplo bem prático que eu vivi na faculdade, tá? Isso eu vou te dizer daquilo que aconteceu comigo e daquilo que acontece com outras pessoas.
Quando você termina uma faculdade de ciências contábeis, você precisa colocar em prática, você precisa colocar ali a famosa mão na massa para que aquele conhecimento ele não seja perdido. E era aquilo que eu fazia. E aí, quando chegou no final da faculdade, eu precisava fazer um exame para o meu conselho, que é o Conselho da Contabilidade, que é o famoso CRC, para quem não conhece. Mas só para você entender o que eu estou falando. E aí, é a mesma coisa que os advogados, que precisam fazer a prova da ordem para poder ser um advogado, precisa ter essa validação. Depois que você termina uma faculdade, você precisa colocar em prática as coisas, porque depois tudo cai no esquecimento. E aí uma pessoa que termina uma faculdade e não coloca nada em prática, quando ela fazer uma prova de ordem ou alguma prova em relação a todo o conhecimento que ela adquiriu e ela não colocou em prática, ela simplesmente não vai conseguir, ela não vai passar. E isso acontece com muita gente. Eu tenho pessoas que até hoje não passaram no exame porque não colocaram em prática tudo aquilo que elas aprenderam durante 4 anos numa faculdade. E a mesma coisa eu trago para você aqui nessa questão do artesanato. Se você compra um curso e você não coloca em prática, não vai adiantar. Então, se você já comprou um curso e você não colocou em prática, não adianta você comprar o meu curso, porque você não vai colocar em prática, você não vai obter resultado. Você não obter resultado, eu não consigo mostrar para outras pessoas que é sim possível você obter resultado e você ter um negócio lucrativo, você colocando tudo aquilo que eu te ensino em prática, colocando realmente a mão na massa, fazendo seus kits portfólios, fazendo ali a sua divulgação correta, tirando fotos boas, você usando as plataformas de marketplace para divulgar o seu trabalho, você fazendo uma boa gestão financeira, você sabendo precificar o seu produto de maneira correta. Tudo isso você precisa. E tudo isso você precisa colocar realmente em prática. E tudo isso eu ensino para você um passo a passo, que é bem simples e bem prático de você colocar ele ali dentro da sua empresa. Mesmo você já tendo ela e mesmo você não tendo ela. O ideal é que quando você não tem a empresa ainda toda formada, você compre um curso que te ensine você colocar o seu negócio exatamente no trilho que ele tem que seguir. Né? Quando você já tem um negócio definido, você vai precisar reeducar ele e colocar ele todo nesse trilho para poder definir ali o rumo que você quer seguir, um rumo coerente, um rumo certo, para você conseguir chegar e ter algo escalável na sua empresa. O que é algo escalável, Juliana? É algo que você consiga realmente ver o seu dinheiro entrar na empresa. É algo que você consiga fazer que não é pagar para trabalhar. Que é isso que muitas artesãs vivem hoje em dia. Ficam aí competindo com o mercado, quem é mais barato, quem não é. Então, assim, o preço que dá no seu produto é você, tá? Então, não vai nessa de que você precifique o seu produto em cima do produto de outra pessoa, tá ok? E vamos lá. Então, desse primeiro passo, antes de comprar qualquer máquina e suprimentos, que isso evita perda de dinheiro. E isso eu explico lá. Se você comprar o nosso curso, você vai ter 7 dias aí de garantia para você pedir reembolso, tá? E ali eu já te ensino como você vai economizar nessa parte de máquinas e suprimentos. Eu vejo muita artesã que compra suprimentos porque acha bonitinho, porque achou legal, porque acha que vai usar em alguma coisa, e eu explico que não é bem assim. A gente tem uma técnica de montagem de projeto, e nessa montagem você sabe exatamente aquilo que você vai gastar em cada peça. Seja ele luxo, seja ele papelaria. Então você consegue saber o que você vai gastar em cada produto, em cada material ali. Então você não precisa sair comprando um monte de coisa, deixar estoque parado aí na sua empresa, tá? Então não sai comprando máquina que você não sabe que vai usar. Eu já vi gente, eu vou comprar uma máquina de foio. O que é foio, Juliana? Foil é você pegar e fazer laminação. É aquela máquina que usa para fazer aquela parte de foil, que é colocar o dourado, colocar as letras douradas, né? Então essa máquina você utiliza ela para algumas coisas. E essa é a parte onde você utiliza ela para pegar vamos supor, um nome. Você quer colocar um nome numa caixa. Sei lá, Juliana. Aí você colocou lá o nome Juliana e aí você quer que aquele nome fique em dourado. Muita gente utiliza isso para convite. Não sei se você já viu essa técnica, tá? E aí, para você colocar o nome em dourado, você precisa dessa máquina para poder fazer essa parte como se fosse uma laminação, tá?
E aí, para você ter essa técnica realmente funcionar, você precisa de uma impressora que imprima a laser. Não é a impressora doméstica que você tem aqui de tanque de tinta, essas da Epson. Você precisa uma que tenha uma tinta diferente, tá? Então não é simples assim, aí você vai ter aí 2 gastos, sem você pesquisar, sem você saber. E você realmente precisa daquilo? Aquilo é essencial? Você está aí no começo, nem fez seu portfólio, já quer sair comprando máquina de corte, já quer sair comprando a máquina da Artemac. Então, assim, já começa com aquilo que você tem. Você tem uma tesoura? Começa com a tesoura, tá? E começa, sim, com conhecimento, para você saber aquilo que você tem que investir, qual é a máquina certa que você tem que investir. Você precisa comprar uma impressora que seja impressora de 6 tintas. A de 4, será que não vai te atender? Isso tudo eu vou te dizer. Você precisa comprar a máquina da Camel 4 ou Camel 3? Qual que vai te suprir ali? Isso tudo eu vou te dizer. Então você não precisa gastar dinheiro em vão, tá? Então eu quero que você entenda isso. Então essa é a nossa aula 3, aonde eu quero te mostrar e quero que você entenda que sim, é possível você empreender, mas você empreender da maneira correta, você dando esse primeiro passo, que é o conhecimento, tá ok? Espero que você tenha gostado dessa aula, que essa aula tenha sido muito produtiva e tenha aberto aí a sua mente para esse ramo, que é você se tornar uma empreendedora de sucesso, tá ok? Espero você na próxima aula e não deixe de assistir a aula 1 e a aula 2, tá ok? Um beijo e até a próxima!